Bem-vindos, vamos falar da Irmandade da Rosa. Vamos falar da origem da Irmandade da Rosa, mas antes de falar da origem, vamos falar de algumas simbologias da rosa. A rosa é uma flor consagrada a muitas deusas da mitologia, símbolo de Afrodite e de Vênus, deusa grega e romana do amor. O cristianismo adotou a rosa como símbolo de Maria. De acordo com o mito grego, Afrodite, quando nasceu das espumas do mar, tal espuma tomou forma de uma rosa branca. Assim, a rosa branca representa pureza e inocência. A rosa é igualmente consagrada a Ísis, que é retratada com uma coroa de rosas. O miolo da rosa fechado fez com que a flor significasse, em muitas culturas, o símbolo do segredo. Na tradição hindu, a deusa Lakshmi, deusa do amor, nasceu de uma rosa, simbolismo da beleza e da pureza, perfeição em todos os sentidos. Na Idade Média, a rosa passou a ser o símbolo da Virgem Maria, por significado de pureza. Na simbologia chinesa, a rosa está associada à juventude por seu frescor e suavidade. E durante a Idade Média, as rosas eram muito cultivadas nos mosteiros. Era a regra que pelo menos um monge fosse especialista em botânica e estivesse familiarizado com as virtudes medicinais da rosa e das flores em geral. Rosas no secretismo, sub-rosa e de uma certa forma, um símbolo pagão ligado a Shakespeare, Romeu e Julieta, um símbolo pagão ligado muitas vezes a segredos escondidos da igreja durante a Idade Média. Shakespeare, em Romeu e Julieta, com uma única frase, definiu bem aquilo que sentimos por esta flor, aquilo que chamamos de rosa com outro nome, seria igualmente doce. Nero era louco por rosas. Durante generosos jantares, pétalas de rosas choviam do teto para o banquete. Os descendentes de Madalena e Jesus são a última análise, descendentes reis Davi e Salomão, responsáveis pela estrela de 6 pontas, que nada mais é do que a união do sagrado feminino, o receptáculo, com o sagrado masculino, o doador, o cálice e a espada, o céu e a terra. O símbolo da rosa está ligado à figura de Maria Madalena. A rosa rugosa de 5 pétalas, que se encontra encravado, esculpido e pintado em todo o símbolo antigo com referências a ela. Seria mais uma coincidência ou uma referência ao pentagrama divino? A rosa rugosa é a mais antiga espécie de rosa, que contém 5 pétalas e a simetria pentagonal. No Velho Testamento, a rosa é o símbolo da beleza e o arquétipo perfeito da sexualidade desperta e satisfeita com uma função fundamental da natureza. O Cântico dos Cânticos, coletânea de poemas atribuídos ao rei Salomão, faz largo uso do simbolismo da rosa para dar vazão ao erotismo místico que exala desses sagrados poemas. A rosa também sempre teve forte ligação com a tomada de rumo certo. A rosa dos ventos das bússolas a mostrar as direções. As linhas rosadas são as linhas longitudinais dos mapas. Também está ligada à ideia de feminilidade da estrela Vênus, que é conhecido como estrela guia, estrela que indicou o local do nascimento de Jesus, detentora do poder feminino. A flor rosa possui também uma tripla conotação de amor, segredo e fragrância. Tudo isso reunido daria a fragrância de uma vida santa, caso dirigido à Virgem da Rosa Mística. A rosa é usada em várias simbologias.
Talvez a mais famosa seja dos Rosa Cruzes. A rosa era o ganancioso emblema de mulher. A rosa era o gracioso emblema de mulher, a imagem da discrição e, portanto, o símbolo do silêncio, enquanto a cruz significava a virilidade do sol, pois era a junção que forma a eclíptica com o Equador, com os pontos em Pícis e Áries e outro no centro da Virgem. Dessa união resultaria a regeneração universal, ponto mais alto da doutrina secreta e da partida para a imortalidade. Nesse aspecto, a rosa também significa ressurreição. Esse texto ele foi extraído do blog Nosso Feminino Sagrado. A origem da Irmandade da Rosa surgiu na Atlântida, ainda em Lemúria, no continente à flor da água, com um casal chamado Ai e Tia, que descobriu o segredo da imortalidade por meio da conexão amorosa e da respiração, o Tantra. Então não era necessário toque, né? A conexão ela era interdimensional. E naqueles tempos eles fundaram a primeira escola de mistérios, né, sobre a Terra, que se chamou Nakal. Quando Lemúria desapareceu no oceano, os seus habitantes já haviam sido realocados, grande parte em outros planetas, em grande parte, e posteriormente grande parte se estabeleceu na Atlântida. Os Atlantes, eles eram um povo que tinha um vasto conhecimento da geometria sagrada e da ativação de seus veículos de luz. Então, eles conheciam muito bem os segredos da criação, equilíbrio de polaridades, e manipulavam muito bem os elementos e a energia, né, com grande maestria. Então, ainda na Atlântida, surge o grupo Irmandade da Rosa, que era composto por 12 sacerdotisas atlantes, que se reuniam para ancorar a harmonia e a paz, conectando-se com Gaia e com os elementos e com os reinos que a habitavam. Com a queda de Atlante, os habitantes que puderam ser retirados antes da catástrofe foram redistribuídos em alguns locais do planeta. Então surgiram 3 frentes, né, nessa realocação aí no planeta: no Egito, nos Himalaias e no Lago Titicaca, dando surgimento aí à raiz da nova civilização. Então, os atlantes que permaneceram no Egito fundaram a fraternidade Tat, ao mesmo tempo em que se desenvolvia a civilização suméria. Mais adiante, ainda no Egito, foi criado 2 escolas, uma eminentemente masculina e outra eminentemente feminina. Diz que os seus eus componentes deram surgimento ao povo essênio, do qual fazem parte Mãe Maria e Maria Madalena. Maria Madalena, na época, reunia-se com muitos para os rituais, oportunidades em que eles podiam ver fenômenos físicos, como fortes perfumes e até mesmo materialização de flores, que ao serem tocadas, fundiam-se ao corpo das pessoas que as tocavam, levando-as naquele momento a um êxtase divino. Muitos outros grupos, por várias eras, reuniram-se para o ancoramento dessa poderosa energia, sempre com a mesma finalidade, mas com diversos nomes: Irmandade da Luz, Rosa; Irmandade da Purificação Rosa; Conselho da Rosa da Deusa; Irmandade do Cristal Rosa; Irmandade da Deusa Rosa, entre outros. Com a dominação do planeta, por seres com objetivos bastante diversos, dos propagados pelos grupos atlantes,
Eles passaram a ser perseguidos vida após vida, para que o conhecimento que guardavam em seus registros não fossem compartilhados. E os princípios femininos e masculinos foram bastante deturpados e os seus corpos e mentes manipulados para não serem capazes de acessar o conhecimento oculto. A energia sexual ela foi especialmente manipulada de forma a impedir que o ser humano a encontrasse novamente. Então, o caminho para a conexão amorosa ensinado por Ai e por Tia, chegando por meio dela à imortalidade, cabe a cada pessoa buscar, perseguir e desejar, ou reivindicar. Todos estamos desejando ardentemente o resgate da doçura, da gentileza, do acolhimento, da compaixão, do auxílio ao próximo, da receptividade, da abertura, da expressão da essência, do espírito e da colaboração. Os grupos que se reúnem para a sustentação e reverberações dessas forças estão apoiando também e diretamente o processo de equilíbrio do universo. Os seres que se conectam com essa irmandade conseguem mais rapidamente acessar a sua energia sexual purificada ou entrar em um estado de harmonização dessa energia. Então, energeticamente, todos nós possuímos a energia feminina e masculina, mas os corpos dos homens e das mulheres, eles foram manipulados de formas diferentes, né, em chakras diversos. Então, eles foram manipulados e alterados de forma diferente em chakras diversos do corpo, tanto o masculino quanto o feminino. As mulheres que tiveram ao longo das eras os seus chakras básicos e o seu plexo solar, né, o esplênico, gravemente feridos, conectam-se com essa energia e entram em profunda harmonização desses chakras, tornando-se mais livres, mais seguras e desbloqueadas para a atividade sexual elevadora. O masculino, por sua vez, ao se conectar com essa energia, inicia o processo de desbloqueio do seu chakra cardíaco, também gravemente ferido ao longo das eras. Apesar de terem sofrido manipulações diferentes, eles são complementares. O feminino pode ajudar o masculino a desbloquear o chakra cardíaco, e o masculino pode ajudar o feminino a desbloquear os chakras básico e esplênico. Por isso, o chamado para a Irmandade da Rosa é sentido por todos nós. Então, a energia ancorada pelas almas na Irmandade da Rosa é extremamente tóxica às forças arcontes. Por isso, eles tentaram e tentam suprimir esses pontos de força a todo custo. Então, há vários pontos de força da Irmandade da Rosa espalhadas pelo planeta. E desses pontos partem projeções alimentadoras desses grupos. Alguns pontos do planeta que são vórtex alimentadores das irmandades são Damasco, na Síria, Kuala Lumpur, Curitiba, Brasil, em Xangai, Nova Delhi, Belém, Palestina, Jerusalém, Paris, Milão, Honolulu, Golfo Pérsico, Ilhas Canárias, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos. No Brasil, já tem Irmandade da Rosa também em São Paulo e em outros pontos do Brasil. Com relação aos arcontes, eles já não têm mais tanta influência no planeta e nem força no planeta, principalmente no momento atual. Há também pequenos templos da deusa construídos em locais escondidos pelo planeta e protegidos por seus guardiões. Ali também a Irmandade se reúne normalmente às quartas e aos sábados,
sendo que muitas das reuniões contam com a presença física de argatianos. Após o evento, muitos outros templos serão construídos, e nesta época não haverá mais a necessidade de uma proteção externa, pois todas as forças arcontes já terão sido removidas do planeta. Aliás, já foram removidas do planeta, né? Ficaram só energias que precisam ser movimentadas e transmutadas agora. Na fase atual, os amados Metraton e Saint-Germain e toda a sua legião estão nos acompanhando e guiando os nossos passos, assim como uma infinidade de seres angelicais e estelares e todos os arcanjos. É chegada a hora de resgatarmos nossa herança Atlante. É chegada a hora de ativarmos e sustentarmos a Irmandade da Rosa no planeta novamente. Na Atlântida, as sacerdotisas da deusa se reuniam em círculo de 12 para ancorar a energia da paz e da harmonia. Elas eram chamadas de Irmandade da Rosa. Elas, mais tarde, ressurgiram no Egito como sacerdotisas de Ísis, com a rosa sendo o símbolo sagrado da deusa Ísis. No tempo das cruzadas, a Irmandade da Rosa foi a contraparte feminina dos Templários. Durante a Segunda Guerra Mundial, elas tentaram influenciar alguns líderes nazistas, às vezes convencendo-os com o sucesso para tomar caminhos mais pacíficos e assim salvando muitas vidas. Os trânsitos Vênus, Solen 2014 e 2012 foram um sinal codificado no céu para reativar a Irmandade da Rosa. Outros alinhamentos astronômicos aconteceram para realizar uma quebra do arquétipo que suprime a deusa do inconsciente coletivo a nível planetário. Foi solicitado pelas forças da luz que as mulheres e os homens com conexão interna com a deusa mãe comecem a se reunir em grupos para reativar a Irmandade da Rosa presencial ou online. Então, esses grupos podem se reunir de forma presencial ou online, mas está sendo pedido para reativar a Irmandade da Rosa novamente no planeta. E já surgiram muitos grupos. E eu estou colocando essa aula para vocês que são meus alunos do Terapia Estelar Multidimensional, para convidá-los a fazer parte do grupo Irmandade da Rosa, para reativarmos juntos essas energias. Eu já tenho um grupo que é o Fênix Lux, que trabalha com estudos do livro de Urante, e é nesse grupo que eu quero colocar a Irmandade da Rosa. Mas eu gostaria de ter todos os alunos do Terapia Estelar Multidimensional participando da Irmandade da Rosa. Vão chegar outras pessoas, mas eu gostaria muito de que vocês também fizessem parte, se vocês sentirem o chamado. O chamado, em nome do Deus Todo-Poderoso, a poderosa presença Eu Sou do grande Sol central, Deus dos deuses, naquele Sol, por detrás do Sol, pelo poder e energia momento, energia em movimento, dos poderosos nomes de Deus nos 10 Sephirotes. Adonai, Elai, Shaddai, Elohim, Tzevaot, Adonai, Tzevaot, Adonai Elohim, Eliá, Elie, Asher, Eie, Asher, Eie, eu sou o que eu sou, presença cósmica da vida, o Cristo cósmico, a luz de Deus que nunca falha, e todos os que governam, a taça cósmica, trindade de um Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Filho, Espírito Santo, integradores das galáxias, grandes equipes de conquistadores,
e todos os seres cósmicos que governam os universos da Mãe Divina, Espírito cósmico sagrado e o Espírito Alfa e Ômega da Grande Fraternidade Branca, das Fraternidades Azul de Sírio, Rosas de Órion, dos seres divinos do Grande Sol Central, anjos do Grande Sol Central e todos os que ascenderam deste sistema galáctico inteiro. Todos os mestres ascensos e seres cósmicos que habitam o grande silêncio, todos os grandes poderes e legiões da luz, o grande anfitrião angélico e as forças dos elementos, senhores da forma, senhores da mente, senhores da individualidade, senhores da vida e senhores da criação das chamas azul de Sírios e as legiões do Conselho Cósmico Solar do Fogo Branco, Fogo Azul. Cristos cósmicos de outras esferas, grandes seres cósmicos e Cristos cósmicos vindo das Pleiades, grandes mensageiros do grande Sol Central, observador silencioso cósmico, observador silencioso do céu, e todos os observadores silenciosos para a Terra e suas evoluções. Todos os anjos e mestres ascensos que servem nas 14 cidades etéreas do planeta Terra e a Mãe do Mundo, todos os mestres ascensos, seres cósmicos, grandes legiões angelicais, forças dos elementos sobre ou em todos os mundos, onde quer que seja. Aqui termina o chamado. Esse chamado podemos fazer em todo início de reunião. Amor e luz, gratidão.